Bom, boa noite a todos. Estamos aqui de volta. Tivemos um probleminha de transmissão. Queria saber de vocês se vocês conseguem me ouvir, né? Podem responder aí pelo chat, né? Se puderem responder, eu agradeço. Só para a gente acertar aqui. Se puderem fazer essa gentileza de nos dar um retorno, se estão escutando. Perfeito, Rebeca, muito obrigado. Então, boa noite mais uma vez. Nós estamos aqui hoje com o professor Marcos Figueira, né? Vai falar sobre epicurismo, né? Mais especificamente sobre a pragmateia epicurista, né? E é uma satisfação a gente estar começando essa série de apresentações, né? Nosso grupo Academia é um grupo de pesquisa em filosofia, ciência e educação. Nós temos um projeto PIBIC atrelado à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e é uma grande satisfação estar aqui com vocês e fazendo essa live de início, né, de uma série de palestras que nós esperamos trazer. Bom, o professor Marcos Figueira, ele é professor titular de Filosofia Antiga, no Departamento de Filosofia da UFRN, né? Possui licenciatura, bacharelado, mestrado e doutorado em Filosofia pela UFRJ. Ele é membro do programa de pós-graduação em Filosofia da UFRN e é também pesquisador do grupo Pragma, da UFRJ, que é um grupo de pesquisa em Filosofia Antiga. Então, o professor Marcos tem livros publicados, né, tem uma série de artigos também publicados na área do epicurismo no Brasil e fora do Brasil, né, mas exatamente em Portugal, e ele está aqui para falar sobre a pragmateia epicurista. A gente espera que seja uma noite muito agradável, falar sobre filosofia antiga, especialmente sobre epicurismo, é uma coisa bem agradável, e aí eu deixo com o senhor, professor, para que o senhor possa nos brindar com essa palestra. Pessoal, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem usar o próprio chat do YouTube, né, e a gente vai tentar, ao final da conferência, na medida do possível, fazer os esclarecimentos. Professor Marcos, mais uma vez, boa noite, e a palavra é sua. Boa noite, Júlio, boa noite a todos, como dizia o Mussum, né? Todas e todos, e é um prazer enorme, mais uma vez, estar junto desse grupo de pesquisa da UERN, dos meus colegas queridos aqui. Infelizmente, a gente não se vê já há algum tempo por conta dessa pandemia, né? Mas é imperativo que a gente continue nossas relações de trabalho, mesmo dessa maneira remota, né? E quando o Júlio me convidou, então, para fazer essa apresentação para vocês, né? Eu falei que eu estava, de fato, estou no meio de uma pesquisa de pós-doutorado e o tema que eu vou falar para vocês não vai fugir disso, porque é o que eu venho trabalhando aí nesses últimos meses, e, embora ela não esteja concluída, já reúno uma série de elementos muito basilares, muito introdutórios, mas que poderão dar uma ideia da investigação que eu estou fazendo nesse momento em torno tanto da pragmateia epicurista quanto do estilo epistolográfico utilizado por Epicuro. Na verdade, para quem não conhece bem ainda trata-se de uma investigação sobre a possibilidade muito remota da gente ter uma ideia de como se dava a transmissão do saber
nas escolas epicuristas gregas. Então, de onde eu vou tirar essas informações? Dos fragmentos de carta que foram recolhidos a partir dos papiros carbonizados da biblioteca de Filodemo, na vila de Pisão, próximo a Nápoles, próximo a Pompeia, na Itália, no sul da Itália, né? Então, essas escavações trouxeram à tona uma série de rolos carbonizados pela lava do vulcão, né? E que hoje tem um centro de papirologia em Nápoles, onde eles trabalham e, através de técnicas modernas de uso de raio laser, conseguem ler parte desses papiros. E, embora o conjunto que nos é apresentado esteja muito corrompido, cheio de lacunas, nós procuramos, então, juntar a outros textos que foram preservados integralmente para ter uma ideia de como eles ajudam a corroborar aquelas informações que já tinham e que também oferecem novas informações para a gente compreender essa questão. Então, a minha pesquisa, né, ela tem por título o epistolário epicurista e a discussão em torno da pragmateia. É uma pesquisa acerca dos papiros herculanenses que revelou fragmentos importantes do epistolário epicurista que apresentam as fontes de Filodemos para a pragmateia epicurista, né? Ou seja, para esse modo de fazer filosofia próprio dos epicuristas, né? Segundo Jorge Laércio, lá no livro 10 da obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, Epicuro teria escrito uma obra intitulada Epístolas e os Categemones. Na verdade, essas epístolas são as cartas, né? As cartas, uma obra só feita de cartas. E os Categemones são os discípulos mais próximos a Epicuro, né? E eles teriam, esses Categemones, continuado esse uso, né? Essa maneira de escrever cartas como divulgadoras do pensamento epicurista, do pensamento do jardim. Bom, além de discutir o propósito da correspondência com os epicuristas de outras cidades, eu também proponho investigar os papiros herculanenses com vistas a esclarecer o uso que Filodemos fez do termo pragmateia, bem como a discussão em torno da divulgação das cartas e das duas modalidades nas quais elas se subdividem, a saber, as Spaldeioperae, ou as cartas doutrinárias, epístolas doutrinárias, e as prostus, as chamadas epístolas ordinárias. Então, o que, em suma, eu busco problematizar nessa pesquisa é a função das cartas como compêndios para a transmissão da pragmateia, ou seja, para a transmissão desse saber, dessa filosofia que se volta para a prática, para o agir. Daí o nome pragmateia, né? Bom, para vocês terem uma ideia das fontes, né, que eu uso, né, para o início dessa pesquisa acerca do epistolário epicurista, eu utilizei a obra de Jorge Laércio, que eu já falei aqui, no livro 10. Ele reproduz as 3 cartas de Epicuro na íntegra, a saber, a carta a Heródoto, sobre a fisiologia e sobre a gnosiologia, a carta a Pítocles, sobre os meteoros, e a carta a Meneceu, que é sobre o que se deve escolher e o que se deve evitar. Bom, além do testamento de Epicuro, que, no meu entender, é redigido na forma de uma carta testamentária, né? Então, este é, sem dúvida, o material mais completo e a fonte mais utilizada pelos estudiosos epicuristas desde sempre. Bom, em segundo lugar, eu também utilizei 2 obras da editora Bibliópolis, de Nápoles, sobre os denominados papiros herculanenses, né, que são o Memorie Epicureae e a Liamite de Escola. Ambas são obras de Filodemo, são rolos compostos por Filodemo, trazendo textos de Epicuro e dos epicuristas.
Bom, em terceiro lugar, eu consultei também um breviário de cartas que foram recolhidas por Arrighetti, Graziano Arrighetti, em sua ópera, e em cujo capítulo o capítulo foi intitulado Epistularum Fragmenta, ou seja, os fragmentos das cartas recolhidos a partir dos papiros herculanenses. Do momento em que o Arrighetti publica essa obra para os dias atuais, outros tantos fragmentos foram trabalhados, vieram à luz e serão tematizados também na nossa pesquisa. Falei um pouquinho mais sobre os fragmentos das cartas, né? Os papiros herculaneses, eles trazem inúmeros fragmentos de cartas escritas por Epicuro aos amigos que permaneceram nas cidades por onde ele passou depois que a sua família foi expulsa de Samos. A gente sabe que o Epicuro ele é de uma família ateniense, do Demos de Garguetos, e os pais de Epicuro foram para Samos, para colonizar Samos. E lá Epicuro nasceu. Na verdade, logo depois, quando Epicuro veio, ele veio para Atenas de novo, porque ele continua cidadão ateniense, mesmo que tenha nascido em outro lugar, é filho de cidadãos atenienses. Quando Epicuro retorna de Atenas para Samos, os pais já não estavam mais lá. Tinham sido expulsos porque houve lá uma mudança política e os pais foram para um lugar diferente. Bom, na sua volta de Atenas, onde permaneceu 2 anos cumprindo os serviços militares, Epicuro, deu início à prática de juntar em torno de si, além dos seus irmãos, amigos que mais tarde o acompanhariam de volta a Atenas, lá em 306 a.C. E aqueles que permaneceram tanto em Cólofon, quanto em Lampsaco, quanto em Mitilene, as cidades por onde Epicuro passou, na verdade, esses que ficaram lá mantiveram a prática filosófica introduzida por Epicuro. Né? Na verdade, foram muitas cartas que tinham como propósito maior o aconselhamento dos discípulos, amigos, pautados nas proposições filosóficas. São frequentemente exortações à filosofia e indicações de um modo de vida filosófico. Pena que apenas fragmentos foram recuperados, o que testemunha, por um lado, a vasta produção de cartas como modelo de ensino e de compêndios, o ensino através desses pequenos textos, compêndios, já que as cartas eram epítomes, né? Que é a palavra grega para compêndios, né? Mas que, mutiladas, elas não conservaram a completude dos raciocínios e o teor dos ensinamentos de Epicuro. Por outro lado, alguns desses fragmentos servem para corroborar uma série de informações que encontramos no texto de Jorge Laércio, no texto de Plutarco, no texto de Cessos Empíricos, enfim. É vasta as informações sobre Epicuro, sobre o que Epicuro disse, em autores tardios, né, em relação a ele. Por outro lado, alguns desses fragmentos eles servem para corroborar uma série de informações. Informações também uma outra informação também importante é que Arrighetti ordenou os fragmentos das cartas em 3 grupos, ou seja, no estudo que o Arrighetti fez junto com o pessoal do Centro de Papirologia, ele percebeu que existe um grupo dessas cartas que apresentam o destinatário, outras que são destinadas a um grupo de amigos, de alunos, e não a um em particular, e ainda um outro que não identifica o destinatário. Essas são informações do Arrighetti. E, sobre a data dessas correspondências, Epicuro sempre acusa a época a partir da nomeação do arcontado, do governo de Atenas, sobre o qual a carta está sendo escrita. Então, nem sempre a gente consegue, nos fragmentos que ficaram, encontrar essa informação, mas em muitas cartas aparece isso. Bom, pode-se chamar de pragmateia, né, que é o título dessa palestra, o conjunto dos ensinamentos de Epicuro que era veiculado entre os amigos e discípulos através dos compêndios e das epítomes, ou cartas compêndios.
Nesse sentido, compreende-se o intuito de Epicuro em tornar compreensível a linguagem, ao mesmo tempo em que abrevia cada ideia expressa como se fosse uma sentença, uma máxima, que também são formas utilizadas por Epicuro para a transmissão do seu saber. Quer dizer, o objetivo é estimular o exercício da filosofia para os iniciantes e propor o hábito da memorização do conteúdo do seu pensamento. Quer dizer, o exercício filosófico torna-se, com Epicuro, um método de exercício constante das discussões em torno das assertivas divulgadas nas cartas e nos compêndios. Filodemo percebeu que Epicuro desenvolveu um estilo próprio de escrever cartas aos seus amigos e que esta prática foi continuada nos séculos 3 e 2 a.C., até o momento, no século I a.C., da construção da biblioteca epicurista na Vila dos Papiros. Mas que isso, as cartas eram um programa de estudos para as comunidades epicuristas existentes em várias cidades gregas. De fato, as cartas foram o principal instrumento de propagação do pensamento epicurista ao longo desses séculos. Não obstante o conteúdo sinóptico das cartas, Filodemo acentua a indicação de Epicuro de que os discípulos mais avançados necessitam estudar as obras mais extensas e detalhadas para aprofundarem o conhecimento da fisiologia e dos demais temas tratados na sua filosofia. Então, é interessante a gente ver que o Filodemo já está dando uma pista para a gente de que havia uma hierarquia no modo como se davam os estudos, em que os discípulos mais adiantados, aqueles categuemones, aqueles mais próximos de Epicuro, que tinham um domínio maior do pensamento, eles eram encarregados de introduzir os neófitos, os discípulos mais recentes. Havia, portanto, então, uma transmissão do saber numa ordem hierárquica, que são notícias que a gente vai pegando os pedacinhos e tentando montar o modo como isso funcionava lá nas escolas epicuristas gregas, né? Então, são dois modelos de carta que são apresentados na discussão da pragmateia por Filodemo nos papiros, principalmente, atenção, no papiro 1418, a saber, as cartas ordinárias, prostus philos, né? Isto é, para um público abrangente, e as cartas doutrinárias, spaldaioteroi, compostas de estudos mais profundos, mais sérios, mais rigorosos. Tá? Bom, eu cito aqui o Mitileto, que numa dessas obras, a Limite de Escola, ele diz o seguinte: é certo que no âmbito do quepos, do jardim, era habitual a prática da comunicação epistolar e que as cartas eram frequentemente recebidas e enviadas. Já nas vidas laecianas, aparece, todavia, uma distinção entre duas tipologias das epístolas de Epicuro. De um lado, as doutrinárias, segundo a definição de Luciano, que afrontam temáticas filosóficas importantes e que se configuram como epitomai da doutrina, são como as que encontramos lá no livro do Diógenes, né? As cartas a Heródoto, a Pítocles e a Meneceu. Bom, e de outro lado, as chamadas ordinárias, endereçadas a todos os amigos, de modo geral, aos que estão sendo introduzidos, né? Que são relativas à vida cotidiana da escola, constituída pelos epainoi dos discípulos e comunicações de diversos gêneros por parte do mestre. Então, são informações que estão sendo colhidas e tecidas lentamente para a gente ter uma ideia de como é que funcionava esse modelo paidêutico, esse modelo de educação epicurista, né, na antiguidade. Bom, a análise dos fragmentos de cartas nas Pragmateia revela ainda, segundo Filodemo, uma hierarquia na ordem dos escritores das cartas no âmbito do jardim. A centralidade da figura do mestre-escola, né? E depois dele dos categuemones, os mais próximos.
os discípulos mais adiantados ou experientes. Havia também as cartas dos simples discípulos, os neófitos. Então, essa informação dá uma ideia de como funcionava essa transmissão de saber, né? Epicuro também escrevia cartas direcionadas à comunidade epicurista, de modo geral, né? Exortando, convidando a todos a se exercitarem no pensamento e no modo de vida filosófico. Exemplos disso encontramos no papiro herculanense 176, também no 1418, que eu já me referi aqui, e no papiro 310. Eles todos testemunham a existência de um grupo de cartas escritas por Epicuro e também endereçadas a Epicuro, tá? Bem como dos seus discípulos a outros discípulos de outras cidades e também desses discípulos de outras cidades aos discípulos que se encontravam na comunidade do Jardim junto de Epicuro. Então, essa é a memória epicurista através das cartas produzidas no âmbito da comunidade, ela resulta da análise desses papiros, mas também Diógenes Laércio teve acesso, em sua época, lá pelo século III depois de Cristo, né, as compilações das cartas que circulavam na época em que ele escreveu a sua obra. O que dá margem à hipótese de que as cartas eram compiladas em compêndios para a divulgação do pensamento epicúreo. Olha, o que eu acho interessante de ver é que Epicuro percebeu que a linguagem simples poderia atingir com mais facilidade aos discípulos que estavam se iniciando na filosofia. Então, há um trato, por um lado, no uso da linguagem, e há também uma forma, que a forma literária traz, de melhor assimilação das informações. Isso é uma coisa que eu estou tentando melhorar a minha definição de por que Epicuro fez isso, né? Então, essas citações, vamos dizer, das cartas de Epicuro, nós podemos encontrar, como eu já disse, na obra de Plutarco, de Ateneu, de Sexto Empírico, de Jorge Laércio, enfim. Isso vai extrapolar e vão ser recitadas ao longo da história, né? Então, também há essa diferença entre as cartas que são pessoais, escritas para um único discípulo, e as chamadas cartas corais, que são cartas escritas para um grupo de amigos lerem em conjunto e estudarem em conjunto. Tá? Há essa ideia de fomentar sempre a reunião filosófica. Filosofia é uma coisa que se faz em conjunto com os amigos. Filosofia não é uma coisa que faz isolado, do ponto de vista de Epicuro, que pensa em comunidades filosóficas. O estudo é sempre um estudo conjunto, é um estudo de aprendizado conjunto. Por isso que a amizade ela é o motor dessas relações filosóficas no pensamento de Epicuro. Então, isso é um outro aspecto muito interessante, esse das cartas corais que eram destinadas aos círculos filosóficos para os quais Epicuro recomendava a leitura em conjunto e a meditação acerca dos preceitos nelas contidos. Então, pode-se inferir dessa informação que a prática das leituras em conjunto das cartas estreitava os laços de amizade entre os jovens filósofos. E pode ser a explicação para o surgimento de diversas comunidades por todas as cidades onde Epicuro deixou discípulos. Nesse sentido, Epicuro construiu um método de estudo em conjunto para a concretização de um projeto de proliferação de comunidades filosóficas. Um forte indício da intenção de Epicuro e dos epicuristas, que o sucederam como mestre-escola, é o conteúdo das cartas ordinárias que ilustravam como era a vida cotidiana das comunidades, que era como se fossem exemplos. Aqui no Jardim nós vivemos assim, nós dividimos as coisas assim, nós estudamos isso, isso, isso. Quer dizer, a educação também se passa por esse lado do exemplo, por esse lado da narrativa da vida cotidiana, né? Para a formação da conduta dos indivíduos. Né? Isso é muito importante também, esse aspecto das cartas de Epicuro. Bom, então, nessas cartas, ou através delas, um modo de vida filosófico estava sendo divulgado e incentivado. Né? As comunidades epicuristas tinham um modo próprio de relações sociais moleculares em contraposição
aquelas relações de convivência nas cidades da época, né? Ancoradas em modelos políticos conflituosos. Por isso, Epicuro sai da cidade, vai fundar a sua comunidade fora dos domínios da cidade. Ele não está interessado em reformar a política da cidade, mas está interessado em construir um modo de relações autônomo, autárquico, diferente das relações conflituosas do universo político decadente das cidades gregas sob o domínio macedônio no século III a.C. Bom, com o aumento do número de comunidades e a consequente divulgação do pensamento epicurista, vários efeitos puderam ser notados, tanto no acolhimento das ideias e a mudança de comportamento dos discípulos, quanto na incompreensão por parte daqueles que não se afinaram ao modo de vida alheio às relações de poder nas cidades. Mais uma vez, é Diógenes Laércio que relata a existência de desafetos, ou seja, pessoas que conviveram com Epicuro, mas não se adaptaram à vida austera e frugal no interior do jardim. Segundo Laércio, alguns deles se tornaram seguidores dos estoicos. Alguns estoicos atacavam as ideias epicuristas, como que distorcendo o ideal filosófico do jardim e do mestre. Os dois exemplos são relatados nos passos 3 e 4 do livro 10 do Diógenes Laércio. O primeiro diz respeito ao estoico Diotimo, que, abro aspas, demonstrou sua hostilidade a Epicuro, caluniando-o acerbamente com a publicação de 50 cartas escandalosas sob o nome de Epicuro. Teve a mesma intenção o compilador de uma coletânea de cartas publicadas como se fossem de Epicuro, mas, na realidade, atribuídas geralmente a Crisipo, a um outro estoico. Bom, vejam vocês que isso são notícias que a gente lê no Diógenes Laércio. Isso aí não tem nenhum fundo, vamos dizer, de verdade científica. Mas a gente sabe como é que são essas coisas. Já lá já existia fake news. O Diógenes Laércio está dizendo para a gente. São cartas falsas, para incriminar, para desmoralizar, para, de alguma maneira, relatar práticas que não existiam na comunidade epicurista. Então, o epicurismo ele vem, desde então, sendo vítima de uma série de detratações públicas, primeiro com os estoicos, depois com os cristãos, e por aí vai. Quer dizer, o epicurismo é uma forma muito ousada de vida e muito um pensamento sem política e sem religião que desafia os pilares da sociedade ocidental. Então, é natural que ele tenha sofrido a quantidade de críticas que ele sofreu ao longo da história. Então, como se vê a divulgação das cartas, elas tiveram também efeitos negativos para o pensamento epicurista. Ainda que Epicuro tenha preferido viver afastado da multidão, ignorado no jardim, a maledicência transformou a sua imagem em um filósofo dissoluto e a sua ética num hedonismo vulgar. Talvez Epicuro não tenha previsto esses efeitos nocivos da divulgação do seu pensamento. Penso que a tentativa de simplificar a linguagem utilizada nas cartas e nos compêndios para atingir um número maior de pessoas acabou por gerar consequências inesperadas. Bom, nesse sentido, alguns estoicos gregos abriram um caminho que foi seguido por outros estoicos romanos, depois pelos padres da Igreja, que foi a detratação do pensamento de Epicuro e dos seus discípulos. E também há uma diferença, uma polêmica em torno do pensamento que seria o pensamento genuíno de Epicuro, aquele que ele deixou escrito e aquilo que é próprio vamos dizer, do que Epicuro transmitiu, e aquilo que foi depois chamado epicurismo tardiamente, ou seja, em que outros pensadores, se dizendo discípulos de Epicuro, também transformaram, mexeram, modificaram as teorias de Epicuro.
Então, tudo isso, a época, por exemplo, que é a época de Filodemo, é a época de Cícero, né, século I, né, e depois de Sêneca também, quer dizer, desculpa, a época de Lucrécio, de Cícero, e depois, na época de Sêneca, posterior, esses epicuristas, entre aspas, não são necessariamente Epicuro. Então, há que se fazer a distinção entre o pensamento genuíno de Epicuro e o pensamento de uma divulgação mais ampla, operado por outros. Né? E tudo, eu acho que em todos os pensadores existe esses istas, né? Que não são o próprio pensador e o próprio pensamento dele. Né? Enfim, essa é a parte maior, né, do trabalho, mas eu queria também, só agora, para dar a vocês uma análise um pouco mais rápida, né, de como é que essas coisas do texto epicurista foram chegando até nós, né, como é que isso foi trabalhado, sobretudo do século XIX para cá, para dar essa ideia do corpus epicurista que chegou até a gente. Eu diria que analisar as cartas, as máximas e as sentenças de Epicuro, levando em consideração o seu estilo gráfico, é uma coisa extremamente importante. Quer dizer, é justificável que Epicuro tenha escrito epítomes, né, os princípios mais importantes da sua pragmateia, do seu pensamento, para favorecer os destinatários das cartas, para que eles tivessem na memória os elementos fundamentais de todo o sistema de exposição do pensamento de Epicuro. Que vocês sabem que, às vezes, as histórias da filosofia, muito apressadamente, ou os manuais de filosofia, não são precisos, não são corretos na hora de noticiar o pensamento de Epicuro. Na verdade, dos textos que restaram, nós temos o pensamento de Epicuro dividido em duas partes, simplesmente. Né? Numa fisiologia, no estudo da físis, no estudo da natureza, que tem como, vamos dizer, como preâmbulo uma gnosiologia, ou seja, uma teoria do conhecimento, onde é explicado como é que se dá o nosso processo de conhecer, tá? Pela sensibilidade, é claro, em Epicuro, e uma segunda parte que é a ética. O que é a ética? A ética, na verdade, são o modo de ser, o modo de agir, o modo de habitar, o modo de se conduzir. Né? Então, tudo que diz respeito à conduta dos indivíduos está dentro desse aspecto ético. Né? Então, nós que estudamos filosofia, estamos acostumados a uma nomenclatura sistêmica, né? Vamos dizer, dos currículos acadêmicos, dos cursos, vai perguntar: tem metafísica em Epicuro? Tem. É a fisiologia. Tem filosofia política em Epicuro? Não. Mas tem uma ética que se sobrepõe à política. Né? Tem filosofia da religião em Epicuro? Não. Mas tem uma ética que questiona a religião. Então, veja que esses dois ancoradores, a fisiologia por um lado e a ética por outro, eles dão toda a sustentação ao edifício teórico do pensamento de Epicuro. Né? Que, na verdade, Epicuro define a filosofia como um saber em torno da vida. A filosofia é um saber que se cultiva vivendo para que esse saber torne essa vida melhor de ser vivida. Tá? Essa é a prática, de fato, essa é a prática epicurista, essa é a prática, vamos dizer, da vida que ele chama de Makariot Zen, a vida feliz, a vida bem-aventurada, a vida bem realizada, a vida que se pode, através de uma autárquia, ou seja, através de uma possibilidade de escolher e de evitar. Né? O que a gente escolhe, o que a gente evita? A gente escolhe o que dá prazer, redoné, né? E evita aquilo que causa dor, sofrimento, né? Ou desprazer, o redoné. Né?
Bom, mas é só prazer? Não. Prazer é constitutivo da vida do indivíduo. Prazer é o tempo todo em que você não sente dor. Se você não está sentindo dor, é porque você está bem. Então, isso é prazer. Então, a maior preocupação é de gerar esse estado e manter esse estado em nós. Tá? Então, não é um hedonismo vulgar, não é o hedonismo como modernamente foi definido através do utilitarismo, do pragmatismo, depois do século XVIII para cá. Não se trata dessa visão de um hedonismo vulgar, de um hedonismo do prazer a todo custo, e quanto mais prazer, melhor, o prazer do consumismo, sabe? Não é isso que está lá na origem da teoria do prazer em Epicuro e da filosofia ética epicurista. Não, é um prazer segundo a natureza, catafixim. Tá? É um prazer que tem a sua medida, a sua metrética já estabelecida por aquilo que o indivíduo define como um desejo natural e necessário, em oposição aos desejos que não são naturais, que podem ser naturais, mas não são necessários. Tá? E aqueles, os piores, né? Os nefastos, aqueles que não são nem naturais e nem necessários. Esses a gente tem que evitar. Tá? Então, quer dizer, a filosofia é vamos dizer, é um modo de vida, mas que traz em si as ferramentas para que a gente possa jogar esse jogo da vida com conhecimento da natureza dos fatos que estão acontecendo, aonde isso pode levar, aonde isso pode nos conduzir, o que podemos, a partir de nós mesmos, né? O parremais, o que nos concerne, o que depende de nós, né? O que está sob a minha égide, né? Lógico, nós vivemos num mundo cercado de forças, de pessoas, de assédios de todos os lados. Como é que eu posso construir uma fortaleza interior de modo em que eu possa permanecer ataráxico, ou seja, que eu tenha ataraxia, uma imperturbabilidade da alma? Né? Como é que eu posso ser autárquico? Como é que eu posso ter o princípio das ações em mim mesmo nesse mundo onde os assédios se multiplicam, onde você é o tempo todo requerido, você é o tempo todo afrontado, você é o tempo todo cobrado? Né? Então, trata-se de uma filosofia voltada para o indivíduo pensante, para o indivíduo que está no domínio de si próprio. Mesmo nas situações mais adversas, ele não pode perder a sua capacidade de agir a partir de si próprio. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque essa é uma filosofia contra os temores, contra os medos que são projetados sobre nós e que tentam nos disciplinar, né? Dentro desse terror, né? desse, vamos dizer, da iminência de você sofrer. Eles te assordam com um medo, com um temor. Né? E a filosofia é a porta de escape disso. Não sentir medo. Né? Não sentir medo, por quê? Porque você compreende a natureza das coisas. Quando você abre mão de buscar o conhecimento da natureza, o que acontece? Você fica refém das doxai, das opiniões, das crenças, dos dogmas, das doutrinações. Então, você não é um ser livre pensante. Tá? Você é alguém capturado por um conjunto ideológico. Bom, a filosofia de Epicuro ela não visa, não busca a construção, não é, desse ser submisso, desse ser medroso, desse ser atormentado, desse ser desequilibrado, mas, ao contrário, ela busca, através da filosofia, gerar essa liberdade, essa eleuteria, né, e tornar os indivíduos autárquicos. Né? Penso que o propósito, agora já estou concluindo, já está chegando no tempo que o Júlio previu para mim, penso que
as escolas epicuristas disseminadas, né, segundo fontes históricas, até o século II depois de Cristo, haviam pelo menos 250 escolas epicuristas dentro do Império Romano. Eu sei que, na minha cabeça, a transmissão desse saber era para mudar a conduta, o modo de se relacionar com o mundo, né? A educação é transformadora, a educação é libertadora nesse sentido, tá? Ela não é para intimidar, ela não é para fazer os homens temerem os deuses, temerem o Estado, temerem a força bélica. Não, é para que eles possam usar a sua inteligência, né, a sua capacidade inteligível, a sua noesis, né, e a sua capacidade de compreensão da natureza em prol deles mesmos, para que eles possam, com isso, alcançar a liberdade até onde ela depende dele, porque a gente sabe que, além da nossa possibilidade, existe todo o nosso entorno que pode proporcionar a gente algo que não é desejável para nenhum de nós. Mas a vida é assim, né? Se dependesse de nós, a gente só teria o que é prazeroso, agradável. Mas a vida, a gente enfrenta a dor, a gente enfrenta o sofrimento. Mas se enfrentar isso com serenidade de alma, né? Enfrentar isso com inteligência, com frônesis, com capacidade de discernir, né? Separar as coisas, de enxergar mais claramente, isso nos torna mais, vamos dizer, aptos a viver nesse mundo cão. Muito obrigado. Aí, Júlio. Obrigado, professor Marcos. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Deu certo? Tranquilo. Foi, inclusive, ainda ficou faltando alguns minutos, se quisesse aproveitar para fazer algum complemento. Eu complemento com as perguntas. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, fique à vontade, né, para fazer as perguntas. Como nós estamos transmitindo ao vivo, vocês podem usar o YouTube, né, o chat do YouTube para fazer as perguntas, tá? Fique à vontade, mesmo aqueles que já entraram um pouco depois, né? Podem fazer as perguntas pelo chat, eu retransmito aqui para o professor Marcos e a gente, né, vai interagindo. Professor, nós temos uma pergunta da Rebeca, né? Ela fez a seguinte pergunta aqui no chat. Professor Marcos, né, nós poderíamos considerar o testamento de Epicuro como uma carta à comunidade epicurista, e esse testamento está entre aspas, né? E, para além disso, as celebrações exigidas nele, como o 20º, podem ser vistas como práticas para a manutenção dessa pragmateia? Pergunta da Rebeca. Posso responder? Bom, Rebeca, mais uma vez, eu penso que o testamento é uma forma de carta, é uma carta testamentária. E, como eu disse em boa parte da minha fala aqui, o Epicuro fazia questão de dar exemplos de como proceder, de modos de conduta. Então, veja, essa coisa de comemorar as festas, os aniversários, a lembrança viva das pessoas que já se foram, primeiro, isso solidifica, consolida os laços de amizade, né? É como dizia o velho Demócrito, uma vida sem festas é um longo caminho sem hospedaria. Então, as festas, elas são importantes para a celebração da vida, né? Mesmo, eu penso, né? Mesmo as pessoas mais carrancudas, né? Elas precisam dessa alegria da festa, da convivência, para poder viver melhor, né? Então, eu penso que sim, que esse testamento de Epicuro que está lá no livro 10 da Vida e Doutrinas dos Filósofos Ilustres do George Laërcio, segundo os especialistas, um dos documentos que
melhor escritos sobre o tema, preservados, né? Então, eles dão um valor enorme a isso. O André Lacks, o Jean Bollack já fizeram menção a esse testamento várias vezes nas suas obras. Então, eu penso, sim, eu penso que essas datas comemorativas elas são educativas, tá? Educativas. São formas de manter a comunidade junta, festejando, né? Não sei se eu respondi a contento a pergunta. Andréa desculpa, a Rebeca está respondendo aqui, professor, agradecendo aí a resposta, né? Então acredito que deve ter atendido aí. Professor, bom, eu vou fazer também a minha, né? E tem um comentário aqui, antes da minha, né? Tem um outro comentário aqui que eu não sei, tá com a tag de filosofia geral, eu não sei se bom, não dá para reconhecer pela foto, mas ele diz assim, professor Marcos, eu acho que é o Miguel, não sei se é o Miguel, se for o Miguel, se for você, pode dar um ok aí no chat, né? Se não, então não dá para reconhecer quem é. Mas, enfim, ele fala assim, pela fala, nós percebemos que tem uma estrutura hierárquica e de narrativa simples, né? Isso, é o Miguel. Então, vamos lá. Eu perdi um pouco aqui as perguntas, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pela fala... Desculpe, né? Começa assim. Existem pistas de como essa pragmateia é difundida metodologicamente com prazer? Essa é a pergunta do Miguel Marcos. Metodologicamente com prazer. Assim, como é que eu entendo o modo de estudo, né? A filosofia é uma espécie de fármaco para a alma, né? É um remédio para a alma. Eu acho que isso é que acaba dando serenidade, tranquilidade, segurança, asfaleia e, de alguma forma, consolida as relações de ofélia, de conveniência mútua e de filia, de amizade, né? Então, eu penso que, como o próprio Epicuro diz, o prazer ele está na vida simples, na vida de acordo com a natureza, catafixim. E o exercício filosófico é, por excelência, essa prática prazerosa de relações de amizade entre aqueles que habitam essas comunidades. Então, me parece que sim, que o prazer, ele, na verdade, é o estado, né, é o que Epicuro chama de redoné katastematike, quer dizer, é o estado de equilíbrio, né? Aquela outra palavra usada pelo Plutarco, eustateia, né? Que é o estado de equilíbrio, é o estado de plenitude, né? Eu penso que nós, estudantes de filosofia, né? Quando a gente lê uma coisa tão boa, a gente fica numa alegria, numa plenitude, né? A gente tem esse prazer de adquirir esse saber, esse conhecimento, e ter a oportunidade de ser assim, né? De ser alguém que cultiva a sabedoria e não alguém que se perde nas opiniões vazias, na ignorância cotidiana. Eu vejo muito prazer nisso. Acho que esse era o objetivo de Epicuro. Perfeito, professor Marcos. O Miguel fez uma outra pergunta, né, concatenada com aquela. Ele pergunta assim: pela fala, nós percebemos que tem uma estrutura hierárquica e de narrativa simples, né? Mas existem outras formas apontadas até agora, né? Isso nos ajudaria a pensar o modelo de ensino para coisas que vão muito além das limitações da escola que temos,
acredito que seja uma pergunta ou ao mesmo tempo uma reflexão dele. Sim, da escola que nós temos, essa escola nossa, né? Essa escola moderna. Olha, é difícil você comparar, né, um modelo de vida grego com um modelo contemporâneo, né, nesse mundo capitalista do século XXI. Nós sabemos que o nosso modelo de educação é completamente complicado, difícil, e há, sobretudo entre nós, brasileiros aqui, que estamos vivendo essa fase, há uma perda significativa das conquistas que a gente andou tendo aí durante décadas, com muito pesar que eu falo isso, inclusive, né? Mas eu penso que a educação entre nós, ela também deveria privilegiar o lado prazeroso, lúdico do aprendizado, não apenas a hierarquia. A hierarquia é importante porque nós aprendemos com aqueles que têm o que nos ensinar, aqueles que já passaram por experiência. Você não pode negligenciar a quantidade de estudos, de informação e de profundidade de reflexão daqueles que já se dedicaram muito a isso, né? Então, quando eu falo hierarquia, eu não falo no sentido quartelar da palavra. Eu estou falando no sentido de que é importante ouvir os outros, né? Os outros mais experientes, e aprender com o saber deles. É nesse sentido que eu estou falando de hierarquia. Mas entre amigos, né, numa comunidade, há uma relação muito mais horizontal do que vertical, porque a amizade pressupõe essa relação horizontal. Tá? Mas, mesmo numa relação horizontal, existe aqueles que podem ajudar os outros, porque já detêm um conhecimento. Tá? Então, é isso que eu estou chamando de hierarquia, é nesse sentido. Perfeito, Márcio. Tem mais uma pergunta aqui, chegou da Rebeca, né? Ela a pergunta assim: gostaria que o professor falasse sobre a escolha de traduzir a Ofélia por conveniência mútua, desculpe. Ofélia por conveniência mútua. E a relação entre o termo Sinferon, por vezes traduzido por conveniência. Tá. Rebeca, só pode ser a Rebeca Martins, lá da UF, para fazer essas perguntas, porque é alguém que está estudando Epicuro. Olha, você veja lá no meu livrinho, Termos Filosóficos de Epicuro, que saiu lá para o Coimbra no final de 2018, que está lá na internet, você pode baixar ele. Tem um pouquinho de cada um desses termos. Por que eu traduzo Ofélia por conveniência mútua? Porque ela é do mesmo campo semântico da filia e da asfaleia. Filia é amizade, asfaleia é segurança. Na relação de amizade é preciso haver segurança. E para que exista a amizade é preciso que haja uma conveniência mútua. Não existe... Bom, essa é uma discussão que o Platão trata lá no Filebo, você já deve conhecer isso, mas que não chega ao fim, é aporético, mas que o Epicuro fala assim, ninguém é amigo do outro sem o outro ser amigo dele. Né? Existe uma conveniência mútua nessa amizade. E qual é o motor dessa amizade? O que é que principia, muitas vezes, essa amizade? O Sinferon, que você pode traduzir por utilidade ou por conveniência, são sinônimos nesse sentido. Né? Sinferon é o que convém aos dois. Né? Então, convém mutuamente. Então, você pode pegar Ofélia e Sinferon e trabalhá-los conjuntamente como expressões da prática da amizade. Porque a amizade, ao mesmo tempo que é útil, é conveniente, ela é mutuamente conveniente. Se não for mutuamente conveniente, não é amizade. Se houver só utilidade por parte de um de usar o outro, não é amizade, é crocodilagem. A gente vê isso o tempo todo acontecendo ao nosso redor.
entendeu? Só é amizade quando os dois implicados no processo estão felizes, né? Por quê? Porque eles são contemplados, vamos dizer, no seu crescimento individual, na sua aquisição de prazer, né? A amizade é livre, descomprometida. Não existe ser amigo por interesse. Amigo por interesse não é amizade, pelo contrário, você está criando uma cobra embaixo da cama. Acho que foi, hein? Perfeito. Ok, professor. Pessoal, então eu volto a comentar, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, basta usar o chat do YouTube, né? Nós estamos, nesse momento, transmitindo para a conferência do professor Marcos Figueira, professor da UFRN, sobre a pragmateia epicurista, né? Então, fica à vontade para fazer perguntas, enfim. Professor, eu queria, enfim, também fazer uma pequena pergunta, né? No sentido bom, é uma pergunta um tanto básica, né? Mas se haveria algum tipo de relação que se pudesse aprofundar entre a pragmateia e a fisiologia. Eu sei que o senhor falou no início, né, sobre a fisiologia, sobre a pragmateia, né? E como é que se daria, numa perspectiva epicurista, essa relação? Como é que se dá essa aproximação, pelo menos, né? Como é que se daria isso? Ou como é que o senhor sugeria fazer essa aproximação se houvesse, né, um interesse de fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de pesquisa? Muito bom, Júlio, muito bom. Serve para eu complementar um pouco esse aspecto da fisiologia que passou muito batido na minha fala. Bom, toda a filosofia ela tem como fundamento para Epicuro a fisiologia. O que é a fisiologia? É o estudo da físis. O que é a físis? Físis é a realidade enquanto natureza. É o que brota, o que existe, é o que está aí, né? Continua sendo, né? Bom, se é assim, então, para a gente compreender essa realidade, para a gente pensar na nossa própria realidade individual, é preciso o estudo da físis, a fisiologia. Tá? E há, por parte de Epicuro, todo um conjunto teórico de explicação dos fenômenos da natureza através da sua fisiologia. É sabido, através das informações, e há fragmentos recolhidos nos papiros herculaneses, da obra maior de Epicuro, Perifícios, que é o Sobre a Natureza, que, segundo George Laércio, foi escrito em 37 livros, o Perifícios, e que há fragmentos conservados através da descoberta desses papiros. Essa é a obra maior. A carta a Heródoto, para você ter uma ideia, ela é apenas uma carta resumo vamos dizer, dos principais temas abordados nessa obra maior de Epicuro, o Perifícios. Então, ela é basilar para o estudo da filosofia. A filosofia começa com a fisiologia. E é a compreensão da natureza que nos deixa seguros, aptos a agir conforme o discernimento que a gente tem e que é dada pela reflexão ética. Então, entre a fisiologia e a ética, há uma transição completa, né? E elas são harmônicas, né? Então, a pragmateia, enquanto conjunto de práticas, vamos dizer, de exercícios filosóficos, de exercícios de meditação, de ensinamentos, de aconselhamentos, ela traz como uma base muito forte aquilo que é apreendido na compreensão da natureza, na compreensão da física. Essa é a ideia. Quer dizer, um filósofo ele jamais deixa de estudar. Quer dizer, a vida dele, enquanto ele está caminhando, é no sentido de aprender mais e mais sobre a realidade na qual ele vive. E essa é uma prática da fisiologia, a prática de compreender a realidade. Então, a pragmateia ela traz no seu bojo de estudos como base, né, como ancoradouro,
o conhecimento fisiológico da realidade. Perfeito, professor. Bom, nós já vamos passando aqui de 1 hora, né, de conferência, entre as perguntas e as respostas, evidentemente, né? Então, eu acho que vamos encerrando. Nós tínhamos previsto um pouco menos, né? E agradeço, então, a presença de todos vocês. Esse evento ele foi uma iniciativa do mestrado profissional em filosofia da UERN, tá? Também do nosso grupo de iniciação científica, PIBIC, e do grupo Academia, né, um grupo de pesquisas e estudos em filosofia, ciência e educação. Então, gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Marcos Figueira, né, que teve a gratidão, né, enfim, teve a disponibilidade de nos presentear com essa palestra, com essa conferência, tá? E agradecer a todos que aqui estiveram, né? Lembrar que a palestra vai ficar gravada, vai ficar lá no canal, tá, do nosso grupo. E, professor Marcos, eu deixo contigo as últimas palavras, sem antes, mais uma vez, agradecer, né, por essa disponibilidade. Eu que agradeço. A gente está tão isolado em casa, né, trabalhando assim, mesmo que é uma coisa meio estranha, essa coisa de ficar falando, olhando para uma máquina, é uma oportunidade, né? É uma oportunidade de saber das pessoas, de saber do interesse das pessoas, é uma oportunidade, sobretudo, de divulgar a filosofia, é uma oportunidade de fazer crescer o programa de vocês, as pesquisas de vocês aí. A gente está aqui no Rio Grande do Norte para se ajudar mutuamente, né? Eu acho que é uma ofélia, é uma conveniência mútua. Eu falo, vocês também me dão um espaço para falar e a gente vai crescendo junto. É sempre assim que a filosofia vai continuar e a gente vai continuar na resistência, botando a filosofia para frente, não é isso? Eu agradeço muito a atenção de todos, um abraço a todos, saudades imensas. Um dia, qualquer dia, a gente vai sentar no boteco e tomar uma de verdade, né? Tá bom? É verdade, professor. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Boa noite a todos.